Olá, aqui quem fala é Daniel Carvalho Arquiteto e nessa semana vamos falar tudo sobre a Residência LF. A Residência LF é uma casa localizada no condomínio Gran Royale, lá de Casa Branca. E é um terreno muito interessante, vocês vão ver, é um terreno envolto à mata. Ele só tem um vizinho e os outros dois vizinhos, que seria o de fundo e o também da lateral direita, eles são áreas verdes do condomínio. Vamos lá. Então, a primeira coisa é a análise do levantamento topográfico. A gente tem aqui, já fiz ele até aqui em 3D, né, para vocês visualizarem melhor. Aqui a gente tem uma via, né, a via de acesso à rua da casa. E aqui ao final da rua a gente tem uma rotatória, então a gente vai ter aos fundos do terreno uma área verde e para cá também uma área verde. Então são áreas de preservação que o cliente não vai ter problema com o vizinho desse lado. Ele pode ter no futuro apenas um vizinho aqui, mas pelo que eu vi lá, essa rua ainda não tem muitas casas, então provavelmente ele vai demorar ainda um tempo para ter um vizinho também na lateral esquerda aqui. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um terreno em aclive. A gente tem, se não me engano, quase 60 metros de profundidade aqui do terreno. Ele também tem um pedacinho aqui que está sendo invadido, que é até uma questão que o cliente está vendo junto com a empresa, né, que fez o loteamento para ver se ele vai ter uma reposição financeira e tudo mais, mas o terreno ele ainda dá uma pequena afunilada lá para o fundo e a gente tem 20 metros aqui de frente. E aí a gente vai mostrar agora as soluções. Nesse trecho frontal aqui a gente tem uma grande área de mata e a gente vai localizar a casa no topo aqui da casa para a gente poder ter uma vista bem legal. Vamos lá para o levantamento fotográfico para vocês entenderem um pouco melhor tudo isso que eu tenho dito aqui. Aqui é a imagem de entrada do terreno, então está vendo que o terreno está tomado de árvores na porção frontal. A gente vai manter todas essas árvores para que os clientes tenham toda a impressão de estar assim no meio do mato mesmo, quando estiverem lá na casa, no fundo do terreno. Isso vai trazer vista para frente, vista para a lateral esquerda, vista para os fundos, né? E eles vão estar ali com a fachada dos vizinhos um pouco mais preservada, né? O vizinho que está na lateral esquerda, eles vão ter uma fachada um pouco mais fechada, então a gente cola a casa ali e descortina, né? Abre toda a casa para essa área verde. Uma outra imagem aqui dos fundos do terreno para frente, então tá vendo? Por isso que a gente está tentando colocar a casa o mais ao fundo do terreno e o mais elevada possível, porque você ainda consegue ter uma vista da serra ali, tá vendo? Bem nesse trecho aqui que eu estou apontando com o mouse. E é uma vista bem bonita, bem bacana. Nas imagens aqui a gente fica um pouco mais submerso na mata, mas no terreno a gente consegue ter uma vista bem legal e também para o lado esquerdo. Aqui uma outra vista, né, da gente olhando aqui para os fundos do terreno, né, subindo. Então a gente também tem uma área verde para os fundos. E aqui uma outra vista, né, lá de cima do terreno, do ponto mais alto, tá vendo? É onde a gente tem menos árvores, ou árvores assim de diâmetro bem menor. E então a gente vai preservar toda a parte ali de baixo, né, a parte mais baixa do terreno, e vai localizar a casa exatamente nesse ponto que a gente está aqui, que é o ponto onde a gente tem as melhores visadas, onde a gente está submerso na mata e que também a gente tem mais privacidade em relação aos vizinhos e à rua. Vamos lá para o conceito. Uma coisa muito interessante no desenvolvimento desse projeto foi, na verdade, a nossa reunião de projetos de referência. Os clientes trouxeram projetos muito diferentes, muito legais, muitas inspirações vindo de países assim como Austrália, Estados Unidos, norte da Europa. Tinha muita madeira, cores mais escuras, então foi um pouco desafiador assim para a gente, mas também foi uma experiência muito legal. Vocês vão ver o resultado, é bem diferente dos projetos que vocês costumam ver aqui do nosso escritório. Vamos lá, então, para os pontos principais aqui do desenvolvimento do projeto. Primeira coisa, o terreno é aclive. É um terreno onde a gente tem um pouco mais de dificuldade para a implantação por conta de movimentação de terra, muros de arrimo, etc. Então, a gente tem que trabalhar de uma maneira que a gente possa diminuir isso para que a gente gere menos custos para a construção. Outra coisa interessante do terreno é aclive é que ele tem que privilegiar a vista frontal e lateral. Então, a gente fez isso, tá? Vocês vão ver através dos próximos slides. E o pavimento de acesso vai ser uma área social. O pavimento superior vão ter 2 suítes e a gente ainda vai ter uma edícula de hóspedes lá no fundo do terreno, que são para os filhos, né, do casal, né, poderem visitar eles e não incomodarem, né, o dia a dia ali da casa. A questão de privacidade e conexão era tentar preservar ao máximo a casa, né, da rua e do vizinho e descortiná-la para toda a área verde, que é para a lateral e para os fundos. Outra coisa é criar um platô elevado, né, para que os pavimentos se descortinem para essas áreas que eu falei anteriormente. Vamos agora, então, o aclive aqui é de 13 metros. A gente tem as questões relativas aos afastamentos e às vistas aqui. Então, a gente tem um afastamento frontal de 5 metros, mas a gente está usando muito mais que isso.
mais ou menos até essa quinta curva de nível aqui, a gente tem uma mata bem fechada, então a gente nem utilizou essa porção frontal. A gente utilizou um trecho que já está um pouco aberto aqui da lateral direita do terreno para fazer a rampa de acesso de veículos e pedestres. Os afastamentos laterais são de 2,5 metros e o afastamento de fundos é de 3 metros. A gente também tem um limite altimétrico, dado pelo Gran Royale Casa Branca, de 7 metros ponto a ponto no terreno. Ao fundo a gente tem uma área verde e na lateral direita, como eu falei anteriormente, a gente também tem uma área verde. Então o que vai acontecer aqui, gente? Cerca de 40% do terreno vai ser preservado, porque a gente não vai tirar aquela mata ali da frente. E a gente vai ter um trecho com a mata 100% preservada e o trecho onde a gente tem menos árvores, a gente vai fazer o acesso de veículos e pedestres. Restando apenas 60% do terreno na parte mais elevada para a implantação da casa e também da edícula. Vamos agora para a planta baixa e os diagramas da solução, para que vocês possam compreender melhor tudo isso que a gente está apresentando aqui para vocês. A gente vai ter então a mata preservada aqui, o acesso de veículos e pedestres e aqui a implantação da casa. O cliente queria muito esses terraços de jardins, então se você olhar depois do Google Earth a casa, né, depois que ela estiver pronta, vai aparecer poucas áreas assim vão estar impermeabilizadas e o restante vai ser área permeável, então isso é bem legal. Vamos agora, começando do primeiro pavimento, né? A gente vai ter a rampa de acesso, a gente está dando um zoom nessa porção aqui, tá bom, gente? Então a gente está dando um zoom e cortando e mostrando aqui para vocês. Então o que a gente vai ter? A gente tem uma garagem para 2 veículos cobertos, aqui uma piscina, que é uma raia que vai dar dentro de uma sauna, também um pedido bem legal que eles fizeram para a gente. Depois a gente tem um lavabo externo, a gente tem um depósito externo e aqui a gente vai ter uma sala em pé direito duplo, tá? O que a gente vai ter nessa sala em pé direito duplo? A sala de jantar, a sala de estar, a cozinha americana aqui, tá? E aqui a gente vai ter uma escada que sobe para o segundo pavimento, que vai criar uma passarela, outro pedido dos clientes. E debaixo dessa passarela aqui a gente tem um acesso para o lavabo interno e também para o escritório. Interessante do escritório, porque o escritório tem acesso externo e interno, tá? No caso, a esposa trabalha com e-commerce, então ela precisava dar uma bancada para fazer as expedições e tudo mais, e o marido queria um espaço para a biblioteca. Então a gente compartilhou desses dois ambientes aqui, a gente vai mostrar soluções um pouco mais para frente. Aqui no trecho onde a gente não tem ventilação e iluminação natural, a gente vai ter dispensa e o depósito, né, como eu falei anteriormente, e aqui a área de serviço que tem ligação com a área externa. A cozinha é bem legal porque ela tem uma abertura bem legal também para o vizinho da lateral esquerda. Vamos subir aqui para o segundo pavimento, né? Então subimos aqui, passamos para a passarela do pé direito duplo e chegamos. Primeiro a primeira suíte e depois a suíte master do casal aqui, que vai ter um closet, vai ter um banheiro maior com banheira, né? E tudo mais. E a gente ainda conformou uma pequena pracinha, né? Que é uma varandona exclusiva deles, tá? Aqui fica a cobertura, né? Do espaço gourmet e da sauna aqui acontecendo. E a gente gramou tudo, deixou só um trecho aqui, né? Pavimentado. Que vai ser sombreado também, e a gente tem uma escada de acesso à cobertura, né, para ter uma cobertura visitável, e também a edícula, que vai ficar nessa porção aqui dos fundos, que são os 2 quartos, tá bom? Vamos subir aqui, subimos, né, tem uma cobertura aqui que é retrátil, a gente sobe e tem um acesso à edícula, que a gente tem 2 suítes aqui. Então uma suíte para cá, uma suíte para cá, são suítes gêmeas, e essa edícula vai ter uma vista bem legal para frente do terreno, tá? Então vamos mostrar agora como é que vai ficar a cara da casa. Mostrando em planta aqui para que vocês possam entender um pouquinho melhor. E aí, vamos para a proposta. Então, essa é a imagem de quem acabou de chegar de carro, né, subindo a rampa de veículos e acessando a casa. Então, como vocês podem ver, a gente usou revestimento de seixo, forro de madeira, pilares grafite, vigas grafite, concreto ripado. Então, são outros materiais, muita madeira, tá vendo? Então, ficou uma solução bem interessante de coberturas soltas, né? Que a gente consegue verificar aqui também a piscina, a entrada do depósito, o lavabo externo, o gourmet externo aqui, né? Que só tem uma churrasqueirinha, uma bancadinha de apoio, a cozinha americana acontecendo aqui. Vamos entrar mais um pouquinho na casa, tá vendo? Então, virando mais um pouquinho, né? Para a gente poder ver um pouco mais a arquitetura. A edícula está lá em cima, tá vendo? Está lá em cima de tudo. E aqui a gente tem as 2 suítes. Vamos passar mais um pouco. Aqui a gente tem a porta de acesso, né? Que aí ou você sobe direto ali pela escada ou acessa esse trecho aqui, tá? A gente tem um deck de madeira, uma piscina aqui em pedregel escura, né? A gente trabalhou 2 tons aqui, um tom mais cinza, um tom mais esverdeado. Vou mostrar aqui um pouquinho mais. Então aqui acabei de entrar nessa porta de entrada.
do pé direito duplo. Então eu tenho um pé direito duplo todo aqui, a escada de acesso ao segundo pavimento, a gente colocou um brise, né, para ter maior privacidade dessa passarela superior. A gente vai ter aqui a sala de TV, a sala de jantar e a cozinha americana acontecendo aqui. Agora, uma vista aqui do pé direito duplo, né, para a gente poder ver um pouco melhor essa situação. Tá vendo? Então a gente consegue ver bem legal aqui como acontece. Aqui a gente tem um jardinzinho de inverno e aqui debaixo da escada a gente acessa aquele corredor, né? Na verdade é um hall que dá acesso tanto ao escritório quanto ao lavabo interno da casa, tá? Agora mostrando aqui a cozinha fechada e a cozinha aberta. Tá vendo? Então foi um pedido da cliente também, tá? Ela queria que a cozinha tivesse uma possibilidade de fechamento. Então a gente pensou nessas portas, né? Que elas podem correr ali, né? E fechar dessa maneira a cozinha, né? Para que você consiga, às vezes vai cozinhar alguma coisa, né? Que pode vir, né? Um cheiro para o resto da casa e tudo mais. Ou às vezes a cozinha está bagunçada e você vai receber uma visita. Existe a possibilidade de fazer o fechamento da cozinha dessa maneira, tá vendo? Aqui a gente fechou também o acesso, né? O corredor de acesso aos quartos. Então vamos dar uma olhada agora na cozinha. A cozinha, eu julgo que ela tem aquela sequência, né, que eu considero ideal, que é o quê? Você retira, né, os alimentos, né, da geladeira, faz a higienização e depois vem para a cocção aqui. Então a gente tem uma cozinha que acontece dessa maneira. A gente tem uma ilha, que também tem armários inferiores. Podem notar que é uma cozinha que não tem armários aéreos. Também deixa a cozinha mais limpa, mais interessante, fica menos pesada. E a gente tem uma bancada, né, que vem aqui em L, que fica na altura de uma mesa mesmo. A gente tem aqui as cadeiras para alimentação, que, pelo que falaram os clientes, eles vão utilizar isso no dia a dia, então por isso que era necessário a ilha, eles não vão usar, né, a mesa de jantar para refeições do dia a dia. Aqui uma imagem da área de serviço, então é uma área de serviço bem básica mesmo, só com os tanques inox, a máquina de lavar e secar aqui, o mesmo revestimento, e aqui um armário, né, para vassouras, um armário aéreo também para outras coisas que foram necessárias para a área de serviço. Aqui uma vista de quem está cozinhando, então você consegue ter uma imagem da vista, ver a garagem, ver a escada de acesso e passarela, o acesso ali à parte do lavabo e escritório. Então é bem legal ver essa conexão de parte interna e externa, né? Abrindo as portas você parece que está como se estivesse lá de fora. Essa é uma imagem do escritório. A gente quis trabalhar o escritório num tom como se fosse um escritório monocromático, tá? Então aqui a gente tem as caixas, né, para expedição, que a gente comentou, né, que a esposa, né, tinha um e-commerce, então ela precisava desse espaço aqui. Ela faz comercialização de itens pequenos, então não precisa de um grande espaço, de caixas muito grandes. E aqui a gente tem o trecho da biblioteca. Então a gente conseguiu atender tanto o marido quanto a esposa aqui. Aqui é uma janela que dá para o vizinho, né, e uma janela alta para aumentar também a iluminação desse cômodo. Aqui é o lavabo, quando a gente fez uma proposta bem usada, bancada em concreto, espelho irregular, arandela, cuba preta, torneira preta, também a louça preta, um papel de parede dourado, esse revestimento aqui na parede também em preto, então ficou um lavabo bem interessante, bem diferente aí do que a gente faz normalmente, e o resultado ficou bem legal. Depois daqui é o lavabo externo, ele é um lavabo maior porque ele pode também virar depois um vestiário, né, e tudo mais. A gente quis deixar ele o mais versátil possível. A gente tem uma bancada em Silverstone, a gente tem o ripado aqui, né, que é o mesmo ripado do teto, um outro revestimento aqui da Porto Belo e a louça branca aqui para a bacia sanitária. Então aqui é uma vista resumo, né, desse primeiro pavimento, então a gente consegue ver até a portinha de acesso ali do escritório. A gente tem todo o trecho em pé direito duplo aqui, o pé direito simples do gourmet e cozinha, e aqui a gente já começa a parte do segundo pavimento. Então, um resumão, né, da varandona aqui do segundo pavimento, que a gente tem um trecho pavimentado e um trecho gramado. Aqui é o trecho que eu brinquei que é como se fosse uma praça externa, né, ligada ao banheiro da suíte master, e a gente vai ter o acesso aqui aos 2 quartos. Então aqui é o quarto do filho do casal, aí a gente fez um tema um pouquinho mais adolescente, ele é gamer, queria uma estação de trabalho, né, com 2 monitores e tudo mais, então a gente trabalhou isso aqui, ficou bem legal, bem interessante essa solução, um quarto bem bacana, a gente colocou uma tonalidade aí jogando para ser um quarto mais masculino mesmo. Então a gente quis mostrar, né, cabem 2 criados, uma cama de casal queen, uma bancada gamer, uma cômoda, TV e tudo mais. Depois aqui a gente tem um banheiro, né, a gente trabalhou um revestimento de meia parede na cor bege,
um piso em porcelanato de grandes dimensões no piso, né? E também há uma cor mais escura, né? Como se fosse um azul marinho aí, dessa meia parede para cima. Trabalhamos o armário, né, numa madeira, um MDF que imita madeira, e a bancada mesmo, né, em Silestone. Aqui é o quarto do casal. Basicamente eles criam um quarto amplo, então a gente colocou um quarto que a gente pode ter duas mesas de cabeceira, a gente tem uma cama queen, um recamier, uma poltrona. A gente também trabalhou um tom mais terroso aqui na parede, luminárias que vêm aqui do teto, né? A gente trabalhou de uma maneira que o quarto ficasse mais sóbrio aí, como um local mesmo de descanso do casal. Aqui é o banheiro, que aí tem aquela solução, né, com banheiro e tudo mais. Então a gente tem um trecho de chuveiro, um trecho de banheira, que a gente pode utilizar os brises, né, e também ou uma porta veneziana para ter privacidade aqui nesse banheiro. Aqui é a pracinha externa e aqui a gente tem todos os trechos aqui, né, uma cuba dupla, bacia sanitária, o armário acontecendo, tem nichos, tem trechos fechados também, um espelhão. A gente quis mostrar aqui que eles também podem tomar banho, né, na banheira com vista. Eles não vão ter vizinho, né, nessa porção, nem nessa porção de fundos. E aqui, subindo a escada, né, que eu mostrei lá, onde a gente tem acesso a uma edícula, que a gente tem duas suítes gêmeas aqui nessa porção, tá vendo? Então, uma suíte 1, né, então basicamente armário embutido, 2 criados, né, a gente não quis trabalhar de forma muito complexa não, a gente quis mostrar mais o potencial mesmo dos ambientes, né. Aqui é um banheiro padronizado, né, é o mesmo banheiro para as duas suítes. E aqui é uma imagem em resumo, né? Caso vocês ainda não tenham entendido algum trecho, acho que fica bem claro através dessa imagem, né? Como é que se descortina, né? Então a gente tem um bloco da garagem e do escritório aqui, o pé direito duplo, né? De sala de jantar e sala de estar, cozinha, os ambientes que ficam ali atrás são área de serviço, despensa, depósito, lavabo externo e sauna. Aqui em cima a gente vai ter a primeira suíte do filho, a suíte master ali com closet, né? E aquele banheiro com banheira, e lá em cima a gente tem a edícula. Espero que você tenha gostado, e se você veio até aqui, aproveita para assistir o restante do vídeo aqui. Eu vou colocar um vídeo, tá? Onde eu faço um tour virtual 360 para mostrar um pouquinho mais da casa, tá? Não esquece de deixar seu like também. Um abraço, até mais.